bem? Aqui está começando o programa da Loja do PCO. A gente ainda não tem nome, porque vocês vão ajudar a gente a conseguir o nosso nome. Eu sou Marília, ele é o Chico Vaz e ela é a Vitória Moreira. Vitória Moreira. Bom, essa é a primeira edição do nosso programa e ele vai funcionar em duas partes. A gente vai fazer esse vlog, primeiramente, explicando um pouquinho dos livros que a gente vai trabalhar, livros de literatura, sociologia, história e também livros que vocês queiram que a gente trabalhe aqui. Pode mandar suas sugestões, pode mandar seus comentários. E no sábado, antes do Esquenta, nós vamos fazer uma roda de discussão com as perguntas que vocês mandarem ao longo da semana. Vamos responder, fazer uma análise mais aprofundada do livro que a gente for trabalhar. Bom, hoje a gente tem aqui conosco a Era da Censura das Massas, que é um livro escrito pelo companheiro Rui Costa Pimenta e pelo companheiro João Jorge Caproni Pimenta. A gente vai mandar a enquete com o nome do programa no final, né? Uma enquete para vocês escolherem o nome do programa. Coloquem aí nos comentários. E salientar que isso aqui é o nosso clube do livro. Hoje a gente está gravando aqui na livraria do PCO, no local físico, na loja física do PCO, né? Todo mundo conhece a loja do PCO online, o site lojadopco.com, mas hoje a gente está gravando aqui na loja física do PCO. Então vocês estão vendo esse cenário aqui, esses livros, né? E a gente tem aqui também canecas e camisetas e tudo mais. Você pode vir nos visitar, você que está em São Paulo, na Rua Serranos, número 90, próximo ao Metrô Saúde, no mesmo local em que nós gravamos aí os programas da Causa Operária TV, a análise política da semana e tudo mais. Fica o convite aí para o pessoal nos visitar. Tem outras canecas aqui são da loja, né? Bebendo na caneca. E é isso. Bem, vamos começar então, né? Como a Vitória falou, a gente vai falar sobre o Era da Censura das Massas. Eu acho que as nossas impressões, né, sobre o livro, a gente convida todo mundo a ler o livro, a gente tem aqui na loja também, se você quiser comprar. Eu queria começar a discussão pelo título. A primeira cara que a gente vê, a gente se pergunta, por que Era da Censura das Massas? Exatamente, Era da Censura das Massas quer dizer que a gente está numa época em que a censura, que é a verdadeira ditadura que a gente vive, não é só sobre uma imprensa individual, qualquer coisa assim. A gente, na verdade, tem uma censura que vai além disso, de bilhões de pessoas que são censuradas todos os dias. Com o avanço dos algoritmos, da internet e tudo mais, a gente vê que tanto teve a questão da democracia da internet, quanto por conta dessa democracia, se inventou uma censura de massa. É importante salientar que isso é uma forma muito sofisticada de censura que é aplicada nas redes sociais, né? O livro ele trata principalmente da questão do YouTube, né? Existe toda uma discussão também com relação ao Facebook, né? Principalmente a política de censura defendida, que o Facebook defende de uma forma mais aberta em um documento publicado e assinado pelo Mark Zuckerberg, mas a questão central do livro é justamente o YouTube, né? O YouTube é uma rede social muito grande, é o segundo site mais acessado de toda a internet, perdendo apenas para o Google, que é inclusive proprietário do YouTube. A estrutura é totalmente monopolizada, né? Você tem os dois principais monopólios da internet, são esses. O Facebook detém aí a propriedade de todas as outras redes sociais. Instagram, acho até que o Twitter também é do Facebook, se não me engano. Detém aí todo o monopólio das redes sociais, e o YouTube sendo um monopólio, ele é uma rede social com muito acesso, é a segunda maior ferramenta de busca, inclusive, né? Da internet, perdendo também apenas para o Google, e é um site que já há mais de 2 bilhões de contas registradas, inscritas no YouTube, né? Essa quantidade ainda é maior de pessoas que entram no YouTube, porque muita gente entra sem ter nenhuma conta, e isso gera uma quantidade de conteúdo gigantesca, né? Então toda a discussão que a gente vai fazer aqui é justamente como esse conteúdo é censurado e controlado aí
pelos capitalistas aí da tecnologia, né? Então essa é a principal questão que a gente vai colocar aqui. No começo do YouTube, a gente tinha uma outra maneira. A gente não, né? O YouTube tinha uma outra maneira de computar Selecionar o conteúdo e computar quantos usuários, qual o número de horas que está sendo utilizado pelos usuários, quais tipos, quanto tempo realmente o usuário está gastando em cada vídeo. E no começo eles não levavam tanto em consideração o conteúdo desses vídeos, mas sim o número de visualizações, a quantidade de tempo gasto. Só que, mais ou menos em 2016, o YouTube, para crescer ainda mais a sua plataforma, eles estipularam uma meta de alcançar aí 1 bilhão de horas assistidas por dia. Para que essa meta fosse batida, eles desenvolveram mais os algoritmos que já existiam antes, mas que eles ficavam limitados apenas aos números, à quantidade de horas, à quantidade de visualizações, para agora fazer uma pesquisa um pouco mais ampla das temáticas de interesse dos usuários. Então, o algoritmo ele acaba selecionando vídeos próximos de temas que os usuários pesquisam e sugerem outros vídeos com temáticas semelhantes. É interessante a gente observar, né, no livro acaba trazendo isso, que 70% dos vídeos que são vistos no YouTube são de sugestões, e não exatamente do que o usuário pesquisa na aba de busca. Questões polêmicas e tudo mais. A gente vê, inclusive, aqui um gráfico que a gente colocou aqui no livro, que mostra que a maioria do conteúdo o acesso ao conteúdo vai aumentando conforme a linha do YouTube, aquela que a gente vai chamar de linha borderline, ela vai chegando ali. Quer dizer, as pessoas, como a gente falou aqui, têm gostos estranhos, gostam de coisas polêmicas. A gente vai ver exatamente por quê, né? A questão da polarização política e tudo mais. Mas o fato é que o assunto borderline, o assunto que ficava além daquela temática proibida, né? Aquela temática das grandes empresas e tudo, que realmente a burguesia quer que você ouça, a temática da Globo, da Jovem Pan e tudo mais, é o que eles querem que você ouça. A proibida, que é a borderline, de fato, a gente vê aí que o YouTube foi se organizando aí para cortar 70% de todo o acesso do conteúdo borderline. E a gente vê aqui, né, a gente fez estudos de caso, e essa política do YouTube começou na segunda metade de 2019, e a gente vê uma grande queda do número de novas inscrições aos canais da esquerda, né, nesse período. Quer dizer, o assunto principal que a gente começou a estudar, que foi o motivador do livro, foi a questão da COTV, né, que é o nosso canal, que a gente viu aí que estava tendo uma dificuldade no crescimento da COTV. A gente foi estudar, inclusive, que outros blogs de esquerda e tudo mais, blog da cidadania, TV DCM, TV 247, todos eles estavam também com as mesmas dificuldades. A gente vê que foi mesmo, quer dizer, de fato, a gente vê uma consequência dessa política. A COTV, blog da cidadania e esses outros canais tiveram um decaimento de cerca de 70% da taxa de inscrição mensal, que foi assim, uma grande queda do alcance desses canais. A gente tem aí algumas estratégias para tentar burlar essa censura que classifica, né, os canais de esquerda como borderline, ou seja, como a Marília comentou, aqueles que não estão de acordo, que vão contra as mídias, canais de comunicação tradicionais e conservadores que a gente tem. O pessoal que está assistindo esse vídeo, compartilhar em todas as redes sociais, mandar para o seu amigo, que essa é a forma que a gente tem de combater isso que a Marília estava falando antes, que é a censura aplicada aí a todos os usuários de todas as redes sociais. Então,
como que o poder da população é maior do que o poder de um algoritmo, se todo mundo se empenha em fazer, em divulgar, em mandar para todos os lugares. Comente aí no nosso vídeo, por favor, também. Curta, Compartilhe. E é interessante porque essa política ela começou sob o pretexto de de bloquear aí os conteúdos mais violentos, de conteúdo sexual, para preservar a democracia, o ambiente democrático dos canais de comunicação. E principalmente o pretexto de censurar a extrema-direita, as fake news, né, que eles tanto falam e tudo mais. Né? O que é importante a gente enfatizar? Né? Que o discurso oficial da burguesia de que as redes sociais são o que polariza a população, ele é falso. Lembro de um documentário que saiu na Netflix chamado O Dilema das Redes, ou algo do tipo, o Dilema das Redes Sociais, o Dilema das Redes, em que eles procuram demonstrar que eles têm uma família, né, um filme, é um meio documentário, meio filme, né? Então eles entrevistam pessoas que trabalharam no YouTube, pessoas que trabalharam no Facebook, tudo mais, e aí ao mesmo tempo eles mostram uma família, uma suposta família normal, norte-americana, de classe média, em que todo mundo fica o dia inteiro no celular, e eles tentam mostrar como funciona o algoritmo que vai decidir o que essas pessoas vão acessar no celular. Então, um caso interessante é o filho mais novo, um dos filhos, né, dessa família, que fica o dia inteiro no celular e ele acaba se embrenhando aí em canais de política, né? E aí, como o negócio é super avacalhado, o canal de política é um canal de extremo centro, porque ele não quer nem mostrar a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Então, no filme, eles falam do extremo centro, que é uma bobagem, na verdade, né? Não tem nada a ver com o centro, nada disso daí. É o extremismo, né? O extremo. E aí o menino, ele fica na rede social e tal, e ele vai ficando, ele vai sendo influenciado por isso, que ele para ele fica antissocial, ele para de tomar sorvete com os amigos para ir na manifestação política, ele vai preso e a família chora e tal. Aí quem salva ele é a irmã mais velha, que odeia, faz ele voltar para o seio da família. E aí isso é o discurso oficial da burguesia, né? Principalmente nesse período aí de 2018 e tal, em 2016 particularmente, que o Trump ganhou a eleição e tal, era isso, que as redes sociais estavam radicalizando a população. Mas na verdade o que acontece? É a polarização na situação política que faz com que as pessoas estejam radicalizadas. O Putin, ele fez um discurso no Fórum Econômico de Davos, nesse ano mesmo, agora, 2021 ou 2020, agora não lembro, acho que foi 2021, em que ele fala sobre isso. Né? Eu vou ler aqui um trecho, que inclusive está aqui no livro, do discurso do Putin, em que ele expressa mais ou menos a opinião nossa também, né, que a gente compartilha com ele. Fortalecimento da estratificação social, globalmente em países individuais. Já falamos sobre isso antes, mas isso, por sua vez, hoje causa uma forte polarização das visões públicas. Provoca o crescimento do populismo, radicalismo de direita e de esquerda. Há um enfraquecimento das instituições internacionais, os conflitos regionais se multiplicam e o sistema de segurança global também está se degradando. Continuando. Porque os motivos da insatisfação das pessoas não estão, na verdade, em algumas coisas especulativas, né? Mas em problemas reais que dizem respeito a todos. Não importa quais sejam os pontos de vista, inclusive os políticos, e completo. Problemas reais, entretanto, geram descontentamento, ou seja, o clima de polarização política não vem da rede social, do algoritmo, nem dessas coisas abstratas e especulativas que nem o Putin fala aqui. Ele vem de problemas reais. Tem muito mais gente no mundo passando fome, tem muito mais gente no mundo sofrendo aí com o agravamento da política neoliberal, da crise do capitalismo, e isso leva com que as pessoas tenham opiniões políticas contra o regime vigente. Né? Leva com que as pessoas tenham opiniões políticas polarizadas, tanto do ponto de vista da esquerda, que é uma posição real, né? É a luta da classe operária, do trabalhador contra a opressão da burguesia, quanto da extrema-direita. Né? A extrema-direita ela pega todos esses problemas reais e coloca a culpa desses problemas reais na esquerda. Ela faz uma falsidade aí. Mas isso atrai um setor mais confuso da população,
que ganhou aí muita força nesse último período, por conta disso. Aí eu acho que é importante, né, a gente colocar que as redes sociais, a partir desse momento que a Marília falou, da queda de 2019, segundo semestre de 2019, né, que você falou, procuraram fazer uma censura política que recaiu muito mais sobre a esquerda do que sobre a direita, né? Como a gente comentou antes, ele apareceu inicialmente como uma política para frear as manifestações da extrema-direita, mas ao fim e ao cabo a gente nota aqui o quê? Que os canais que estão sofrendo com essa medida, com essa política borderline aí, são os canais da esquerda, porque os canais da direita não tiveram esse tipo de cancelamento por parte das redes sociais. Muito pelo contrário, né? Eles bloquearam o acesso dos canais de esquerda para que as políticas de direita, os canais de direita tivessem mais espaço dentro do YouTube, dentro das redes sociais. É interessante, né? Que o livro ele mostra esse estudo de caso em vários canais de esquerda, como caiu o acesso, né? E depois ele mostra um pouco também como alguns canais de extrema-direita, obviamente extrema-direita bolsonarista, cuja função é espalhar um monte de boato maluco na internet, que eles chamam de fake news, né? Que são canais que não são assinados por ninguém. Mas que tiram dinheiro de... não se sabe de onde, não se sabe de quem, porque não tem administradores registrados nesses canais. Eles parecem até uns canais fantasmas, mas que eles têm um grande funcionamento aí no YouTube. Novamente, né? Não se sabe de onde que vem. Esses canais, eles, de 2020 para 2021, por exemplo, eles cresceram milhões de vezes nas visualizações e tudo mais. Eles não tinham nenhum vídeo eles postaram. Eles já existiam até desde 2014, mas tinham um vídeo postado, daí começou a postar em 2020. E agora eles têm milhões de visualizações, assim. Muitos inscritos. Lembrar, né, que assim, nós da esquerda, nós não temos uma política de compartilhar nossos ideais com a burguesia. E a direita não tem. O setor da burguesia apoia, ou seja, eles têm dinheiro para fazer isso. Então eles compram, e a gente sabe que eles fazem isso, eles compram muito mais pessoas para fazerem esse tipo de engajamento, para fazerem esses canais crescerem a partir da questão monetária. Só que a esquerda a gente faz isso de uma outra forma. A gente vai nas ruas, nós temos os militantes, os ativistas que fazem uma luta muito mais real, uma luta muito mais presente no cenário político do que esses robôs, por assim. E é essa forma, como a gente estava falando aqui, como burlar a questão da censura das massas. Exatamente dessa forma. Com todo mundo, a gente criando um movimento de massas em torno da questão de ter uma imprensa operária, ter uma imprensa de esquerda, que é a questão fundamental. O que o YouTube consegue controlar é o algoritmo, é sugerido para as pessoas. Mas ele não consegue controlar a vontade das pessoas. Então, a gente precisa, de fato, levar as pessoas cada vez mais, compartilhar com os amigos, fazer um grande movimento de massas nesse sentido de compartilhar, de curtir, de aumentar aí o acesso, mas dessa forma, de forma militante, que a gente vai colocar aqui no nosso livro. Ele não consegue controlar e a situação continua polarizada. Ele fez toda essa operação, né, que a gente destacou, e a polarização não diminuiu 1 centímetro de um ponto de vista real, né, na sociedade e tal. A gente aqui no Brasil tem aí o Bolsonaro e o Lula liderando as pesquisas, principalmente o Lula, né, liderando todas as pesquisas eleitorais, o Bolsonaro levando milhares aí de pessoas às ruas, a esquerda também levando milhares de pessoas às ruas, e o centro político, que é quem eles privilegiaram aí com toda essa operação, está super esvaziado, né? Só que na internet eles têm um monte de inscritos, tem um monte de visualização por causa do impulsionamento artificial feito pelas redes sociais, aí, pelo monopólio, né? Mas por toda essa operação, né, que a gente está falando, os algoritmos também e tal, mas nas ruas eles não têm isso daí. Nas ruas quem tem gente de verdade é a esquerda e até a extrema-direita, né?
Então é importante mostrar que isso mostra que a censura é real, né, e que é tudo um negócio super artificial. Olhar um pouquinho para trás, não precisa nem muito para trás. A gente tinha essa censura prévia durante a ditadura militar. Né? A gente tem vários artistas, cantores que foram censurados sob essa justificativa De coisas boas. Né? de preservar o status, a democracia. Grande palavra, democracia, que todo mundo tem usado ultimamente. Bem, eu acho que é isso, né? Nosso programa de hoje. A gente fica feliz de você ter chegado até aqui. A gente convida todo mundo a curtir, compartilhar aqui no canal. E ver o nosso programa no sábado também. Exatamente. Mandar as suas perguntas ou até as suas sugestões, inclusive para o nome desse programa.